E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, te adoramos nesta noite. Tu és a nossa vida, nossa força, nossa alegria, nosso refúgio, nosso galardão. Obrigado, Senhor Deus. Louvamos o teu nome, adoramos a tua grandeza, a sua sabedoria, a beleza da tua santidade. Em Cristo Jesus te adoramos. Amém. Glória a Deus. A história bíblica que tiro a lição desta noite está dentro dos livros de Zacarias, Ageu e Neemias. E esta história começa lá na Babilônia, 70 anos depois do cativeiro ter sido processado e muitos judeus, todos, terem sido transportados para a Babilônia, conforme a palavra de Jeremias, que vivia nos dias do início do cativeiro. Conforme esta palavra de Jeremias, aquele cativeiro deveria durar 70 anos. E transcorreram 70 anos. O que estava acontecendo em Israel, em Jerusalém, nesse tempo do cativeiro? Tudo destruído. Algumas famílias paupérrimas, bem pobres, continuaram morando ali nas adjacências. O templo, que tinha sido destruído há 70 anos atrás, continuava os escombros, tijolos revirados, as pedras. Jerusalém estava arrasada. E o grupo maior de judeus estavam na Babilônia. Claro que agora já eram filhos de muitos que tinham sido transportados 70 anos atrás e que chegaram a morrer na Babilônia. Seus filhos agora se preparam para retornar para Jerusalém. Nesse tempo, o reino, o império que governava o mundo era o Império Persa, Medo-Persa. E o rei Dario, que era o rei persa, aliás, o rei Ciro, que era um rei persa, Dario era um rei medo, são duas nações uniram para governar o mundo da época. Então, no tempo de Ciro, Ciro faz um decreto exatamente no tempo em que os 70 anos estão se cumprindo. Alguns acreditam que Ciro foi alertado pelos exilados, por homens de eminência, como, por exemplo, havia gente dentro do palácio que era judeu. Um dos exemplos é Neemias, que alertou Ciro dizendo: olha, Ciro, tem uma profecia na Bíblia que tem até o seu nome lá. Deus mencionou você por nome há 100 anos atrás. Essa profecia foi dada através de Isaías, nos capítulos 40, 42, 45 de Isaías. E diz ali que você cumpriria um desígnio, um propósito diante de Deus, de assinar um decreto para os judeus retornarem para Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída, foi arrasada por conta de desobediências, de transgressões, mas Deus tem um plano com Jerusalém e com os judeus. Então, você está na linha da profecia, tendo o seu nome mencionado por Deus há 100 anos atrás, muito antes de você nascer, que você faria um decreto e eles voltariam. E Ciro realmente faz o decreto. Assina o decreto autorizando e quase que ordenando que os judeus que pudessem, numa representação bem grande, voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor. E é exatamente então nesse tempo que surge uma figura de um judeu influente, temente a Deus, chamado Zorobabel. Zorobabel, na realidade, vai ser o primeiro líder do retorno da primeira leva de judeus para Jerusalém.
Zorobabel vai se tornar uma espécie de governador daquelas ruínas, daquele lugar destruído, planejando a reconstrução dele. E um grupo bem grande de judeus é movido por Deus e diz: nós voltaremos com Zorobabel. E esses expatriados então preparam suas caravanas com a ordem de Ciro, com o decreto de Ciro, autorização, e retornam. Vão para Jerusalém, chegam lá, só escombro, só destruição, mas eles têm um propósito, o objetivo era a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Porém, aquele grupo grandioso, se não me falha a memória, acho que 50 mil pessoas, começaram a trabalhar, mas acharam muitas dificuldades. Haviam povos que moravam aos redores de Jerusalém, como por exemplo os samaritanos e outros povos, que começaram a ameaçar, a fazer um terror para que os judeus desistissem de reconstruir Jerusalém e o templo. Havia as dificuldades financeiras, havia o distanciamento de famílias que tinham ficado ainda na Babilônia. Então havia muita dificuldade, muitos tijolos, muitas pedras reviradas. E eles foram trabalhando, conseguiram estabelecer os alicerces do templo, conseguiram limpar boa parte da cidade, mas chegou um momento, depois de 15 anos já, parecia que o sonho de reconstruir o templo estava acabando. Eles não tinham ainda conseguido atingir o objetivo. Parece que o templo jamais seria reconstruído. O povo estava sem fé, sem coragem, sem esperança. E é aí que entra algumas palavras que nós lemos, algo daquilo que lemos em Zacarias. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Somente Deus poderia ajudar aquele grupo de homens, de mulheres, tementes a Deus, a reconstruírem a obra do Senhor, o reino de Deus, que era representado por tudo que acontecia ali em Jerusalém. Irmãos, mas não somente naquela época, ainda hoje, somente Deus pode nos ajudar. Somente Deus pode nos dar a visão além dos escombros, da destruição, da dificuldade, da saudade, da tristeza, da angústia. Só Deus pode nos ajudar a ver do outro lado. Às vezes a gente depara com tudo isso e isso é uma realidade. Não adianta a gente fazer de conta que não está vendo. É preciso pedir a Deus uma visão mais ampla, para ver além, porque a tendência da gente é parar ali. Então, o Senhor começou a trabalhar. O Senhor que diria através de Zacarias, pelo meu espírito, começa exatamente pelo seu espírito. Como que Deus começa pelo seu espírito? Deus começa levantando 2 profetas. Por incrível, né, que pareça, aquele que iria profetizar que o reino de Deus, que a obra de Deus, que a vitória do seu povo é pelo Espírito, eram os homens que vinham já pelo Espírito. O Senhor já estava operando pelo Espírito quando profetizou, dizendo que era pelo Espírito. Porque Ageu e Zacarias começam a profetizar e encorajar o povo a irem adiante, não pararem no meio do caminho. Então, a reconstrução do templo vai avançar em meio a todas as dificuldades. Vamos falar um pouquinho, vamos ver um pouquinho sobre os 2 profetas que Deus usou nessa época. Ageu, o nome Ageu significa festivo, alegre. A profecia, os homens de Deus, aquilo que vem pelo Espírito Santo, vem trazendo ânimo, alegria. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo que vem para a igreja às vezes cansado, abatido, com grandes preocupações,
mas na casa do Senhor tem cântico, tem adoração a Deus, tem oração, e a alegria vai entrando, e a alegria vai renovando, a alegria vai trazendo força, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a vossa força. A gente começa a ver uma solução quando está com o coração mais leve. Ageu significa festivo. Viveu na mesma época de Zacarias e provavelmente Ageu nasceu na Babilônia, mas era um profeta que Deus tinha levantado para aqueles momentos. Então o primeiro grupo de exilados sob Zorobabel havia começado bem, havia reconstruído o altar do Senhor, já estavam oferecendo sacrifícios e já haviam estabelecido o fundamento do templo, os alicerces. Mas quando começou aquelas perseguições, aquelas dificuldades, eles começaram a desistir da obra. Então, nesse tempo, as pessoas começaram a abandonar a obra e disseram: eu vou tentar construir alguma coisa para mim mesmo, eu vou tentar fazer algo para minha família, eu vou parar de dar o meu trabalho aí para o templo. Zorobabel, olha, não conta comigo não, porque eu estou agora, vou fazer uma plantaçãozinha, eu vou fazer uma construção, e olha, eu vou parar um pouco. Então o profeta Ageu começou a encorajar o povo a não parar, que eles deveriam então edificar o templo, fazer com que aquela casa se reconstruísse, se levantasse. E com esses dois profetas, aquele templo que estava prestes a não ter mais segmento, 4 anos depois seria inaugurado. 4 anos depois. Ageu profetizou 4 meses apenas, no ano 520. 2 meses antes de Zacarias. Então, Ageu foi primeiro, foi na frente. Começou animando o povo um pouquinho antes de Zacarias. E isso, então, ele fez de forma cheia do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que é pelo Espírito, aonde começa essa obra pelo Espírito? Não, começa aqui. Começa ouvindo, começa recebendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz o Espírito para os nossos corações. O Espírito de Deus, ele está presente num lugar como esse. Quando está se lendo a palavra de Deus, a vontade de Deus está manifesta. Olha, o reino dos homens vai ficando lá fora. As coisas do mundo passageiro e efêmero vai ficando distante, porque a sua mente, seu coração vai se prendendo nas coisas de Deus. E vai surgindo uma nova força dentro do seu coração. No livro de Ageu, que eu vou fazer um pequeno e breve resumo, Ageu trata de 3 problemas nas suas pregações. O primeiro problema era que começou um desinteresse total naquele povo pela tarefa que eles tinham pela frente. Então Ageu profetiza dizendo: assim diz o Senhor, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Primeira coisa que ele diz é: analisem se vale a pena viver apenas pelas realizações materiais. Aproveitem o tempo e a oportunidade que você tem para fazer algo para Deus, porque o que você faz para Deus, o que você faz em nome do Senhor, vai ser para toda a eternidade. O segundo problema era do desencorajamento. As pessoas começaram a ficar desanimadas, né? Aquele desânimo. Ageu diz que o povo deve se esforçar. Por quê? Ele diz: olha, porque
o resultado do vosso trabalho será muito grande. Vocês não imaginam o que vai acontecer depois que vocês terminarem essa obra. Ele diz: a glória desta casa será maior do que a glória do templo de Salomão. É verdade que o templo que eles estavam reconstruindo era um pouco menor em dimensões. Isso fazia com que muitos ficassem desencorajados, dizendo: nós nunca conseguiremos fazer como era antes. Mas Ageu diz: vocês não imaginam o tanto que o Senhor se alegrará do fruto da vossa obra, e a glória que Ele vai encher essa casa vai ser maior. E não é pelo tamanho da casa. A glória de Deus vai ser muito mais forte do que vocês já puderam saber que aconteceu aqui neste lugar. E o terceiro problema que Ageu corrigia era o da insatisfação. O povo queria resultados imediatos. Preste atenção nessa questão. O povo achou que ia chegar lá e em 6 meses iam inaugurar o templo. Com todo o trabalho, com todo o esforço, demoraria mais. Não era possível fazer tudo aquilo, era muita coisa, era muito grande a obra. Irmãos, às vezes nós somos vencidos ou abatidos exatamente pelo imediatismo. Nós achamos que uma coisa tem que começar cedo e terminar tarde, senão não vale a pena fazer aquilo. Não, irmão, tem pessoas que investem uma vida inteira numa tarefa. Pensa nas tarefas dos missionários que foram para pátrias distantes, investiram a vida inteira naqueles lugares, pregando a palavra. Às vezes, né, nós vimos aqui agora, bem recentemente, eu contei uma história aqui do missionário que foi para a Índia, e ele começou a trabalhar ali através de escolas, e depois de tantos anos, eu nem me lembro mais, acho quase 30 anos, né? Com 4 anos que ele estava lá, ele só conseguiu evangelizar 4 pessoas que de fato converteram. Depois de 30 anos, acho que tinha 18 pessoas. E aí, isso é um trabalho pequeno, fraco? Não. Depois que esse missionário que foi para a Índia faleceu, foi o Alexandre Duff, né? Aquilo que ele plantou produziu frutos aos milhares de pessoas converteram. Depois, ele lançou a semente e ela foi dar fruto um pouco depois. Este povo, então, estava sentindo um certo desânimo, uma insatisfação, porque não haviam visto resultados imediatos. Então o profeta adverte. Olha o que o profeta fala com os sacerdotes, para os sacerdotes falar com o povo também. Ele disse: a imundícia contamina rapidamente, ou seja, o mal, ele cresce depressa, mas a santidade, aquilo que é o bem, é um processo demorado. A aplicação que ele estava fazendo da palavra de Deus era o seguinte: não espere que o trabalho de 3 meses desfaça a negligência de 16 anos. Tem tantas pessoas que realmente são vencidas por essa lógica humana e fraca de que tem que acontecer agora. Às vezes você leva uma vida inteira para conhecer o Evangelho, né? Pessoas convertem adultas, poucas pessoas convertem na infância, alguns convertem na velhice. Então foi uma vida inteira trabalhando com uma semente ruim. E aí, depois de poucos dias, ele quer que tudo reverta de uma só vez. Não, calma, espere. Só o mal tem um poder muito grande de contagiar depressa. O bem demora, mas vale a pena esperar o tempo que ele exige. E aqui o profeta então está dizendo: agora é tempo de trabalhar. Não vamos ficar medindo resultados agora. Aliás, há 2 grandes defeitos no homem, né? Um é ficar medindo o resultado, outro é pior um pouquinho, é ficar contando vantagens antes da batalha terminar. É o triunfalismo.
Triunfalismo, Deus nos chamou não para sermos triunfalistas, mas para sermos homens e mulheres cheios de fé. A fé, sim, move nosso coração a confiar que vamos romper os obstáculos e vamos chegar ao destino desejado. Mas triunfalismo é contar vantagens antes da hora. No meio da batalha, no fragor da peleja, não podemos fazer triunfalismo. Temos que contar com a graça de Deus e caminhar firme. Mesmo assim, então, o profeta começa dizendo para eles: não é hora de exigir bênçãos. Não é hora ainda de exigir bênçãos, mas de trabalhar duro para recuperar o tempo perdido. Mesmo que ainda não tenhamos alcançado todos os resultados que nós esperamos, Deus é gracioso. O profeta Ageu diz o seguinte, dando as palavras do Senhor para o povo: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado os seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Ou seja, desde o dia em que eles puseram a mão no arado, ainda que os frutos não apareciam, ele disse: mas eu vos abençoarei. Desde o dia em que você colocou sua fé em Deus, Deus está dizendo: vos abençoarei. Você ainda não viu o resultado, mas tenha certeza que a bênção de Deus já está sobre você. O Senhor está garantindo: vos abençoarei. Mas vamos pensar um pouquinho também sobre Zacarias. Sabemos que era um profeta bem jovem, Zacarias. E ele permaneceu ao lado do idoso Ageu. Deu ânimo aos filhos de Israel para reconstruir o templo. Advertiu-os a não decepcionarem Deus, como seus pais haviam feito. Porque toda aquela destruição que tinha acontecido em Israel é porque os pais daquela geração tinham desobedecido Deus lá atrás. Mas Zacarias descreveu o amor de Deus para com seu povo, reavivou-lhes a esperança, pintando em cores vivas o tempo de perpétua bênção que viria sobre Israel num futuro distante. Profetizou durante 3 anos. Resultado: diante da pregação poderosa de Ageu e Zacarias, houve grande despertamento espiritual. Zorobabel ordenou que todos voltassem imediatamente à construção. E naquele momento, os anciãos de Israel, com uma atitude muito sábia, escreveram uma carta para o rei Dario. Para o rei Dario reconsiderar, porque os opositores à obra de Deus tinham inventado mentiras, calúnias, e mandado dizer para o rei Dario que os judeus iam rebeliar-se, queriam rebeliar-se contra o governo de Dario, que comandava aquelas regiões naquele tempo. E aí, por conta disso, Dario fechou as portas, bloqueou as coisas para aquele povo trabalhar. Mas quando Ageu e Zacarias começaram a profetizar, e Deus convocou o povo para pôr a mão na obra, os anciãos de Israel tiveram uma boa ideia. Interessante, quando Deus começa a operar, as portas começam a aparecer, a luz começa a brilhar, aquilo que parece que não tinha saída, começa a aparecer uma saída. E os anciãos de Israel disseram: olha, vamos fazer umas cartas também, vamos escrever, vamos fazer uma comissão entre nós, e vamos mandar uma carta para o rei Dario, para ele reconsiderar que os nossos inimigos é que nos caluniaram, aquilo era mentira. Nós queremos trabalhar em perfeito acordo com a Pérsia, com a Medopérsia. Nós reconhecemos o reinado da Pérsia, o reinado de Dario. E tem mais uma coisa: Dario não tem conhecimento talvez completo, mas no tempo do rei Ciro, ele assinou um decreto nos autorizando a vir para cá para reconstruir o templo. Irmãos, e aí deu tudo certo, foi começando a surgir luz. Eles mandaram a carta, Dario leu a carta, chegou na mão dele. Dario foi lá nos altos, onde estavam os decretos, e descobriu o decreto de Ciro, que dizia que era para voltar para Jerusalém, reconstruir o templo. E quando Dario ficou sabendo disso tudo, verificou tudo, viu a ordem de Ciro, então ele prontamente
mandou imediatamente uma comissão real para Jerusalém e disse: a reconstrução está confirmada, e eu como rei e soberano também vou mandar recursos necessários para a reconstrução. E ele escreveu uma carta da seguinte maneira: deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, que era Zorobabel, e os judeus edifiquem esta casa no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, das finanças do rei, do tesouro do rei, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros e carneiros e cordeiros, para holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, desse-lhes de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar esse decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantado o pendurarão nele, e da sua casa se derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem, para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. E agora, só bênção de Deus. Aquilo que parecia ser impossível, agora vai só chegar recursos, só bênçãos. O rei está mandando até animais para eles fazerem os cultos a Deus, sacrificarem a Deus. Os profetas Ageu e Zacarias continuaram junto ao povo e aos líderes de Judá, até que a obra da reconstrução se completou. Grande foi o despertamento enviado por Deus através do ministério destes profetas, pelo meu espírito, diz o Senhor. Para concluir, não podemos fazer coisa alguma que tenha grande significado espiritual, se não for pelo Espírito Santo. Portanto, todos os dias diga: Senhor, dá-me o teu Espírito, guia-me pelo teu Espírito, fortalece-me pelo teu Espírito, ilumina minha mente e me dê sabedoria do Espírito. Eu quero viver a vida no Espírito, guiado por Ele. Irmãos, vai surgir ideias, vai surgir pensamentos, vai surgir opções na sua vida novas. Deus vai fazer coisas novas, vai surgir opções, oportunidades, recursos virão. De onde veio para esse povo? Paupérrimo, estava ali sem condição nenhuma. Veio lá de um rei, lá de outro lado do mundo, quase, de Jerusalém até lá na capital da Pérsia, era mais de 1.500 quilômetros. O que o rei tinha de interessar por isso? Só despesa? Mas Deus está nesse negócio. Quando Deus está no negócio, Deus move os céus e a terra. Deus faz que o Ocidente e o Oriente se encontrem. Deus prepara uma forma para que aconteçam as coisas. Todas as grandes obras que promoveram o reino de Deus ao longo da história foram movidas pelo poder do Espírito Santo. Às vezes começou com um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que levantou e disse: vamos confiar, vamos trabalhar, vamos louvar a Deus, vamos servir o Senhor. Irmãos, chegou a hora de clamarmos a Deus pelo seu Espírito. Numa época em que se fala tanto em direitos humanos, direitos da adolescência, direito da velha. Sou contra os direitos, não. É muito importante assegurar o direito para todos os segmentos, para todos os níveis da sociedade. Mas, irmãos, os homens só pensam em direitos deles, de homem para homem. Nós precisamos de começar a descobrir quais são os direitos do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos reconsiderar os direitos do Espírito Santo na igreja, os direitos do Espírito Santo na sociedade. O Espírito de Deus é real. Jesus disse: eu enviarei, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador,
fique convosco para sempre. Quais são os direitos do Espírito Santo? O Espírito Santo tem o direito de encher. A Bíblia diz que todos foram cheios pelo Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Deixe o Espírito Santo encher seu coração, encher a sua boca de palavras de vida eterna, de fé. Deixe o Espírito Santo encher sua casa da alegria e da presença dele. Segundo, o Espírito Santo tem o direito de falar. Glória a Deus, o Espírito Santo não é igual uma imagem de gesso, irmão, que não fala, não escuta e não vê. O Espírito Santo fala, porque ele caminha aqui neste mundo. Jesus disse, ele vos ensinará todas as coisas. A Bíblia diz assim, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quando a igreja ora, jejua, busca Deus, o Espírito Santo fala. Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. Terceiro, o Espírito Santo tem o direito de enviar. E assim estes enviados pelo Espírito Santo. A obra do Senhor cresce quando o Espírito Santo envia. Não quando os homens enviam, mas quando ele envia. Quarto, o Espírito Santo tem o direito de impedir. Não somente enviar, mas também impedir aquilo que não é a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz assim, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ué, pastor, o Espírito Santo te impediu de pregar o Evangelho? Sim, porque não era a hora da Ásia no plano de Deus. A Bíblia diz que Paulo queria pregar na Ásia, mas não era a hora. Depois ele vai pregar na Ásia. O Espírito Santo manda ele para outra direção. O Espírito Santo pode mudar o nosso itinerário. O Espírito Santo pode mudar a agenda. O Espírito Santo pode mudar a prioridade. O Espírito Santo pode impedir qualquer coisa que ele queira em nossa vida, porque o que ele impedir é porque não faz bem para você nem para o reino de Deus. E por fim, o Espírito Santo tem o direito de pôr fogo, incendiar. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo tem direito de incendiar os corações. Um povo com o coração inflamado pelo Espírito Santo é um povo que vai atrás de ver a glória de Deus manifestar na cidade. Vai atrás para ver Deus salvar as pessoas. Caminha em busca dos perdidos. Visita os enfermos. Leva a palavra de consolo ao que está sozinho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é um instrumento de Deus para remover obstáculos, trazer paz, trazer esperança aos corações. Por isso o profeta realmente tinha razão quando o Senhor, através dele, disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Vamos ficar de pé nesse instante. Glória a Deus. Eu quero já te convidar para aproximar um pouco mais e nós vamos estar então falando com Deus, clamando ao Senhor para que essas grandezas de Deus comecem a acontecer em nossas vidas. Deus comece a levantar homens, mulheres, até crianças na sua casa com força não do braço, mas com a força do Espírito, com a força que vem do alto, essa força que ela não somente nos usa, nos capacita, mas ela também nos sara, ela também nos renova por dentro. Glória a Deus. Precisamos descer, obreiros, para nós orarmos.